Olá a todos vocês. Meu nome é Odair. Moro no estado do Paraná e, mais precisamente, na cidadezinha de Roncador. Ocorreu agora recentemente comigo, dia 8 de maio, uma situação que aos meus 53 anos de vida nunca havia imaginado passar pelo que eu passei. E nunca passou pela minha cabeça de ver o que vi e sair vivo daquela situação. Meus pais e meus avós, quando pequeno, contavam histórias para mim e meus irmãos, histórias de fantasmas, de lobisomens, mas a esse tal respeito eu cresci meio cético, mas nunca fui de brincar e nem duvidar. Nunca imaginei e nem passou pela minha cabeça que um dia iria acontecer comigo. Moro em uma fazenda de grandes terras que por herança obtive na partilha de bens de meus pais. E nas minhas terras tem um pouquinho de tudo: plantações, criações. Mas o fato é que o que começou a acontecer, assumir algumas criações misteriosamente. Nunca houve tal sumiço, e já que moro no mesmo local pouco mais de 30 anos, foi quando eu tive uma brilhante ideia de fazer varreduras pelo local periodicamente. Em uma tardezinha, ao fazer a varredura, resolvi sair da divisa de minhas terras e adentrar em uma mata que havia logo ao lado da minha fazenda. Foi quando, ao passar em uma pequena cachoeira cheia de pedras, senti um enorme fedor de podre, que quanto mais caminhava, o cheiro aumentava. Então passei por cima de uma enorme pedra e debaixo dela havia um cemitério de ossos e carcaças ainda frescas. O fedor era tanto que saí às pressas dali para não vomitar. Passei então a fazer vigílias para ver se pegava a tal criatura que estava atacando e devorando as minhas criações. Confesso que cheguei a imaginar que fosse uma onça ou um bicho grande do tipo. Numa sexta-feira, disse para minha mulher que não dormiria cedo, pois já havia dito tudo para ela e tudo o que estava acontecendo. Lembro bem que faltava alguns minutos para o relógio bater a meia-noite e aquele grande silêncio que tomava conta de toda a fazenda. Peguei o meu 38, coloquei na cintura e uma espingarda calibre 12, que foi de meu pai e que em tanto tempo nunca imaginei que um dia tivesse que usá-la. Caminhando para o curral das ovelhas, estranhamente senti um forte odor que demorei de detectar que odor era aquele e da onde é que vinha. Novamente, aquele cheiro de carniça misturado com um forte cheiro de enxofre, ao qual eu não estava conseguindo saber da onde vinha aquele cheiro. As ovelhas começaram a se alvoroçar, sem nada dentro do curral. Achei que fosse por conta de minha presença,
quando então, de repente, senti um forte impacto em minhas costas e saí caindo por cima das ovelhas. Ao me levantar rapidamente, olhei ao canto esquerdo do curral e vi um enorme bicho em 4 patas e que, de boca aberta, ele rosnava e dava umas bufadas, como se fossem umas bufadas de porco. Minha mente, confesso que ficou muito confusa, pois não sabia se era um enorme cachorro, mas a caricatura daquele animal ficou mais feia ainda quando se pôs de pé e continuava a rosnar. Eu sempre fui um homem corajoso, não era daqueles que era covarde, mas confesso que naquela hora forçava meus braços para não tremerem tanto. Inacreditavelmente, mesmo que eu dissesse não, estava ali na minha frente a figura de um lobisomem. De pé diante de mim, aquela figura grotesca e peluda, com orelhas de cachorro, focinhos, dentes e bocas de cachorro, e seus olhos amarelados, como que de cachorro, e uma forte respiração cansada, com mistura de raiva, que dava para ver os seus ombros subirem e descerem no calor da respiração. Com o olhar daquela fera olhando para mim, como se estivesse preparando o bote, fui levando a minha mão na cintura, bem devagar. Ao alcançar o 38, rapidamente apontei e arrastei o dedo, cravejando de bala aquela fera, que, cheio de dor, se debatia no curral, urrando e berrando, e seus horríveis gritos, que me fazia sentir mais medo ainda. Ao pular por cima do curral, havia um pequeno morro que aquela besta desceu, rolando e dando gritos de dar pavor na alma. Aproveitei a deixa e saí do curral das ovelhas correndo até chegar em casa. E ao chegar, minha esposa apavorada, me perguntando por que tantos tiros e o que houve. Ao explicar a ela, a sua expressão de pavor tomou conta de seu rosto na hora. Fechamos portas, janelas e fizemos silêncio. Mas no outro dia, chegou a notícia de um rapaz que a haviam encontrado na estrada, nu, sem roupa e todo ferido a bala. A polícia foi notificada e as descreveu como um assalto. Então fiquei sabendo que o mesmo havia sido transferido para o próximo hospital. Mas os médicos não sabem dizer o que aconteceu. Ao chegar ao quarto do paciente, não havia mais ninguém. E desde aquele dia, fiquei atento a todas as noites. Mas até hoje, nunca mais aquela criatura voltou
a atacar. E eu sinceramente espero que não volte nunca mais. Obrigado. Boa noite.